Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Vinícius, professor de língua grega, professor de teologia no Seminário Teológico Maranata, na Tijuca, tá? Eu estou aqui, além de ser professor de português lá também, eu estou aqui para falar sobre a pergunta semita, hebreu, israelita, israelense e judeu, qual é a diferença? É uma resposta em relação ao irmão que perguntou isso, o irmão Rogério, tá? Um ex-aluno, que ouviu isso em sala de aula. Por sinal, não era propriamente uma aula de teologia, era uma aula de português, mas a gente estava falando sobre precisão semântica, que a gente precisa falar as coisas com precisão, né? Então o pregador ele tem que ter um cuidado na sua maneira de falar, para que ele consiga expressar aquilo que ele deseja de fato. E a gente fez uma diferença entre esses termos que estão aí no título da nossa live. E eu queria começar com vocês distinguindo esses termos. O primeiro deles, semita. Tá bem interessante começar por ele, porque é o mais antigo de todos. Ele está lá em Gênesis 6, versículo 9. Vai do 9 ao 10. Fala assim: e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, a gente começa falando aí do termo semita, tá? Bem interessante, que ele tem origem em um dos filhos de Noé, que é Sem. Ele, hoje, né, esse termo semita é sinônimo de judeu, embora na prática não seja a mesma coisa. Semitas são todos descendentes de Sem, são muitos eles. Disse que os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, Sem, né, acabou gerando mais tarde Israel, embora também tivesse outros povos ali. A gente pensa em Cão, Ram em hebraico, que foi para a África, né, foi espalhando por ali, e Jafé, né, que seria Jafé, ele teria ido para a Europa, tá? E é uma discussão extensa em relação a essas descendências, para onde foi cada povo. Quando se fala lá na Bíblia a respeito do dilúvio e mais tarde sobre os povos, né, se separando dos descendentes de Noé, no capítulo 10 de Gênesis, a gente vê pouco a pouco os povos sendo formados. Aquilo era muito útil naquela época para eles entender genealogias, tá? Não que isso não seja útil para a gente, mas havia um debate intenso aí, né, com Joséfo, com uma série de historiadores, a respeito de para onde foi cada povo. Bem, semita, então, está nessa origem, né, é Sem. Eu tenho aqui um livro que é bem interessante, é a Torá Viva. Eu acho muito legal este livro aqui. A Torá Viva é um livro do Aryeh Kaplan, tá? Então eu vou abrir a Torá Viva só para te mostrar rapidinho. Na página 42 tem uma gravura interessante que ela fala sobre essas descendências. Na verdade tem várias, né? Mas aqui você vai ver os descendentes de Noé, tá? Então você vai ter uma árvore genealógica bem montada aqui. Você vai ter, por exemplo, aqui, tá? Eles têm Jafé, e aí teria, por exemplo, Magog, né? Que é bem misterioso na Bíblia sobre o que seria Magog. Há um debate intenso sobre o que é, tá? Tem, por exemplo, aqui Shem, e aí você vai ter Elam, vai ter Eber, mais tarde o povo de Israel. E, por último, Ram, que seria Cão. Tem, por exemplo, Cush, né, dos Cushitas. Tem Canaã, seria esse aqui, tá? Um dos descendentes de Ram, ou Cão. E outro é Mitzrayim, que é Egito. Tá? Só para você ter uma ideia, eu sei que não vai dar para visualizar muito bem, tá? Mas eu recomendo este livro aqui, que é um livro bem interessante para quem quiser estudar melhor Torá, Antigo Testamento, né? Você vai ter aqui uma série de coisas, em essência, o texto hebraico e o texto em português, com muitos comentários aqui embaixo, tá? É bem interessante isso, a gente perceber. Então, qualquer descendente de Sem é semita, e mais tarde, né, os hebreus, né, vão fazer parte disso. E aí vem a pergunta, né, o que é hebreu? Né? É bem interessante a gente discutir isso também. Então, lá em Gênesis 10, quando fala da dispersão dos povos, depois da arca, né, de Noé, lá no versículo 24, a gente vai encontrar assim: e Arfaxade gerou a Salá,
e Salá gerou a Éber. Disse que Éber é o epônimo, é a origem do nome, né, para o povo hebreu. Então, epônimo é um conceito interessante. Para quem dá nome a um povo, para quem dá nome a uma tribo, uma dinastia, né? Então, nesse caso aí, o povo hebreu teria vindo de Éber, tá? Seria uma possibilidade, não é a única. Seria o ancestral, né? O primeiro deles dos hebreus. Você poderia encarar isso como os Ivriim, os heberitas, tá? Então, os hebreus, como a gente tem em português. Segundo Rashi, o maior comentarista da Torá, entre os judeus, disse que Éber foi um profeta. Então, já lá na raiz do povo hebreu, a noção do profetismo, isso é muito interessante, tá? Se a gente considerar que a origem do povo hebreu está aí com Éber. Há alguns que vão pensar em Abraão. Abraão também é um profeta, isso é bem interessante, não tem para onde fugir, né? A raiz profética de um povo que trouxe a mensagem de Deus para a terra, foi escolhido para isso, tá? Abraão, ele seria, eu vou pegar aqui 10:21, né? Então fala de Sem, Cão e Jafé, tá? Segundo Rashi e o Rambam com N, tá? Para distinguir do Rambam com M, tá? Então Rambam e Rashi, eles vão dizer que hebreu são os filhos de todos aqueles que vivem do outro lado do rio, tá? Então esse povo que vive do outro lado do rio, e claro, né? Parece que uma denominação dada, né? por outros povos, eles provavelmente assimilaram este nome como um povo que, assim como os cristãos, né, não criaram seu próprio nome, receberam este nome de outros que os enxergavam de fora. O que é interessante é que dentro desse povo que foi chamado de hebreu, né, a gente pode perceber que eles eram nômades, e é muito mais fácil você denominar um povo que está fixo numa terra. A gente vê a vida de Abraão como um peregrino, e isso tem uma simbologia da nossa peregrinação espiritual, e os povos da antiguidade tinham que dar nomes para essas pessoas, porque, né, a gente precisa denominar quem está vindo aí, com quem que a gente vai lutar, com quem que a gente vai negociar, se for o caso. Então deram o nome do povo que vive do outro lado do rio, mas era a ideia muitas vezes de um povo nômade, né, um povo que estava sempre trocando de lugar para encontrar poços, né, em torno de uma sobrevivência. Bem, a gente vive hoje, dentro da igreja cristã, uma espécie de um conflito judaizante, né? As pessoas parece que querem se tornar judeus para poder isso significar para elas alguma coisa a mais. Eu quero ler com vocês um versículo interessante a respeito disso. Não é questão de desprezar a linhagem hebreia, não tem nada a ver isso, mas eu acho que é questão de uma outra coisa, de a gente colocar os pingos nos is, né? E dar valor às coisas do jeito que a Bíblia dá valor a elas. Então, em Mateus capítulo 3, versículo 9, é bem interessante João Batista. Então, não se fala nem de cristianismo aqui, se fala de judaísmo, se fala também ainda de uma antiga aliança, que a nova aliança de fato só começa com a morte de Cristo, tá? Então, o próprio Novo Testamento não é todo o Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, versículo 9, ele, começando pelo 8, né, João Batista exortando os que vieram se batizar sem pureza de coração, e ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então isso é muito interessante. Olha, se Deus quiser pegar uma pedra e transformar aquilo de repente num povo, ele tem poder para isso, tá? Então não é que não haja importância na questão da genealogia do povo, de forma nenhuma, tá? Mas a ênfase de João Batista, isso ainda não é cristianismo, isso é um elemento anterior, tá? Que é uma espécie de proto-cristianismo, pré-cristianismo. A gente tem aqui ele já falando de arrependimento. Sem arrependimento não há, de fato, uma filiação a Abraão. Então, o conceito vai além do carnal, embora ele comece no carnal, porque o homem precisa de coisas concretas para raciocinar, para depois, pouco a pouco, ir ao abstrato. Deus escolheu um povo, Deus escolheu Abraão, para desse povo abençoar a todas as famílias da terra, mas, progressivamente, ele vai tornando esse conceito mais abstrato, e isso
mais tarde vai ser uma confusão gigantesca na teologia sobre o quanto dessa forma abstrata a gente entende o que seria um povo de Deus, né? Mas inicialmente esse povo de Deus era um povo físico, tinha a ver com o próprio DNA, com o sangue mesmo, com a descendência, tá? E isso estava ligado a Abraão, mas antes mesmo de um Novo Testamento, para que você não acuse depois o cristianismo de ter inventado essas ideias, o próprio João Batista já falava que ser hebreu de verdade, nem judeu, perdão, ser hebreu de verdade, era ser hebreu no coração, era ter um coração hebreu, mais do que simplesmente dizer eu sou descendente e ponto, tá legal? Então eu sou um povo melhor. A ideia de eleição de um povo na Bíblia nunca foi a ideia de fazer um povo melhor, mas de usar um povo para que ele fosse o veículo da mensagem de Deus, tá? Embora Deus tivesse falado com vários povos na antiguidade, não só com Israel. Terceiro conceito, falamos então de semita, falamos de hebreu e israelita. Olha só, o israelita é aquele que pertence às 12 tribos de Israel. Se Éber possivelmente foi o epônimo para os hebreus, Jacó, com o nome dele alterado para Israel, foi o epônimo do povo que a gente conhece hoje, tá? Olá, Tamires, tudo bem? Primeira pessoa a entrar na sala, comecei a falar sem muita gente. Então, o que acontece? Israel, tá? Seria, então, origem do próprio nome que Jacó recebeu ao lutar com Deus, ao lutar com o anjo de Deus, e ele denominaria o povo todo, todas as 12 tribos. Então, para você falar assim, eu sou israelita, é um conceito carnal, é um conceito de descendência, que você pertence aí às 12 tribos de Israel. Logo depois, que a gente não confunda, o quarto conceito, israelense. Israelense é hoje um natural de Israel, um cidadão de Israel, um habitante de Israel. Então, o conceito de israelense é um conceito jurídico, tá? Não é um conceito ligado à filiação. Alguém que se naturaliza, hoje em Israel, será um israelense, também chamado de israeliano, embora esse termo seja pouco utilizado. Tá legal? Então já fomos 4 aí, tá? Semita, hebreu, israelita e israelense, e aí sobra judeu, que é um conceito bem controverso. Eu vou abrir aqui o dicionário Triberan, eu acho que vale a pena a gente olhar a palavra judeu, vem do nosso idioma, vem do latim judaeus, né? Que aquele que professa a religião judaica seria o mesmo que israelita, sim, até certo ponto sim, mas não os únicos israelitas. Também você pode pensar em relativo à Judéia, região da Palestina, tá? E ainda relativo à religião judaica, hebreu ou hebraico. O que acontece? Esse conceito é o mais complicado de todos. Ser judeu é ser um povo, ser judeu é ser um religioso, ser judeu é ser o que exatamente? Entre os próprios judeus não há um consenso em relação a isso. A gente começa a ver que há realidades que são complexas, que elas vão dividir opiniões, tá? Se a gente olhar para o judeu ainda, lá na Bíblia, a gente vai encontrar basicamente um povo que tem tanto a descendência física, tá? Então está ligado ao próprio DNA, né, ser judeu, quanto está ligado à religião, aos costumes, a um elemento cultural. Então, até mesmo aquele cara que não seria fiel, mas tem a cultura de alguma maneira, ele é judeu. Hoje em dia, não necessariamente, a pessoa pode ser um judeu convertido ao cristianismo, pode ser alguém que não é de origem judaica, então a questão da ascendência, não tem ascendência judaica, mas se converteu ao judaísmo e, portanto, é considerado judeu. A questão na origem da controvérsia em si, de haver aí um povo judeu, tá? A gente imaginaria que é um conceito quebrado hoje em dia. Eu entendo como a melhor maneira de se enxergar essa realidade. Quebrado por quê? Quebrado porque o judeu pode ser por descendência, sem seguir religião nenhuma. Ele pode ser só religião, mesmo sem ser descendente. E esse conceito pode se misturar. De alguma maneira, ele pode ser alguém, até um ateu, né? Porque existe, assim, um ateu judeu que não segue a religião judaica, mas segue a tradição judaica, como um chinês, por exemplo, que viesse ao Brasil, mantivesse a língua, mantivesse costumes, festas, mas não necessariamente cresce em uma divindade. Portanto, o conceito judeu é muito complexo, tá? A gente precisa entender dessa maneira.
como algo que alguns querem resumir, simplificar, mas é impossível simplificar, porque na antiguidade isso era muito mais certo, hoje em dia não, hoje em dia isso é uma coisa muito mais fragmentada, né? Seria isso. Vou aproveitar o dicionário, porque ele é impressionante, quando ele coloca que judeu seria um conceito depreciativo, por exemplo, como quem gosta de fazer judiarias. Seria um agiota, alguém que empresta. Poderia ser, por exemplo, alguém muito travesso, um judeu. Tá? E, de uma maneira geral, a gente pode pensar que a própria palavra judeu, de maneira dicionarizada, já carrega o conceito do antissemitismo. Tá? Isso é bem interessante, como é que se usa o conceito de judeu como se isso fosse um xingamento a alguém. A gente tem um histórico muito grande de antissemitismo. Diversos podem ser os motivos que você atribui ao antissemitismo. Na história, os contatos que o povo judeu teve com muitas pessoas e muitos povos foi muito grande, ao contrário de um povo recente como o nosso, brasileiro. Então, como dizem os próprios judeus, é bem interessante, é muito fácil você falar mal de um povo que tem uma história extensa, se você chegou há pouco tempo, né? Então, um povo que tem uma história extensa cometeu muitos erros, também teve muitos acertos na sua carreira histórica, nessa passagem pela Terra. Então, o que a gente precisa entender é que, pelo próprio nome, aproveitando essa última definição, o judeu, aquele que é da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, naturalmente, se é judeu, é israelita, se é judeu, é hebreu, e se é judeu, é semita, não é necessariamente israelense, porque ele pode não ser nacional de Israel. A gente precisa entender que esse conceito sofreu uma série de discriminações pela história, inclusive pela igreja, que muitas vezes propagou o antissemitismo. O conceito do antissemitismo é muito forte. A gente não só acompanha isso, por exemplo, desde Roma, até muito antes disso, tá? Mas a gente vai ver que dentro da igreja cristã há uma teologia chamada de teologia da substituição. Segundo essa teologia, Deus teria substituído os judeus pela igreja. E a igreja seria o Israel de Deus, e o povo de Israel seria um povo hoje rejeitado por Deus. Bem, os judeus naturalmente não gostam dessa teologia da substituição e dizem que ela é fonte de antissemitismo. Se a gente for olhar na história da igreja, diversas vezes a própria igreja foi realmente antissemita. Vou destacar apenas um dos nomes, dos grandes nomes de antissemitismo, tá? Que é considerado como Martinho Lutero. Ele escreveu o Dos Judeus e das Suas Mentiras, e ele tem palavras muito radicais. Eu vou pegar só um exemplo delas, como ele diz que tem que queimar o Talmud, que é um livro de heresias. Então ele proclama um tipo de ódio aos judeus, que acho que ele não imaginou até que ponto esse ódio chegaria. Na questão do ódio, Hitler usou esse livro de Martinho Lutero para poder perseguir os judeus. Então esse antissemitismo foi longe e isso acabou culminando no Holocausto, ou, se você preferir, a chamada Shoah, tá? Que até hoje eles lembram com o Yom HaShoah, que é o dia entre aspas, do Holocausto, né? Eles não gostam do termo Holocausto porque eles não entendem que foi um sacrifício, né? Não havia propriamente sacrifício de pessoas ali. Bem, entre aqueles que argumentam que a igreja hoje substitui Israel e a igreja é o Israel de Deus, o argumento vai para basicamente duas passagens, tá legal? A primeira delas é a de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Então vou abrir lá, se você quiser acompanhar comigo, vale a pena acompanhar sempre para conferir. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e 16, tá? Que diz assim: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Repara, para Paulo não importa se é circuncidado, se não é circuncidado, a questão não é essa. A questão é se é o Israel de Deus. A questão é se serve a Deus, se anda conforme esta regra. E aí vai para aquela ideia de João Batista, como eu falei que não era cristianismo ainda, já falava que filho de Abraão é aquele que é por dentro, é aquele que tem
um comportamento, um coração de um hebreu de fato, e não simplesmente porque nasceu hebreu, né? Para ele, filho de hebreu, hebreuzinho não seria, tá legal? Já em Romanos, ainda falando da teologia da substituição, vamos ver aí Romanos 2, 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão, aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui acho que está muito claro que há um elemento de uma espécie de um judaísmo, né, que seria interior, tá? Que não provém propriamente de raça, tá? Esse conceito já é um conceito mais abstrato, difícil para alguns de entender, de que judeu de fato é aquele que serve a Deus, é convertido, tem um coração circuncidado. Há aqueles que vão contra essa teoria, contra a teologia da substituição, e os argumentos deles vão passar basicamente por duas passagens. Eu vou resumir aqui em Romanos 11, versículo 1, que diz assim, e aí no caso Paulo falando: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo, o mesmo Paulo que falou em Gálatas, falando que Deus não rejeitou o seu povo, e mais tarde, no mesmo capítulo, versículo 28 e 29, ele fala: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Aí, no caso, havia toda uma rejeição dos judeus ao cristianismo. Paulo não foi de maneira nenhuma antissemita, porque ele era semita, ele era judeu. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aí o 29 é interessante, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Ou seja, Deus chama um povo, Deus não voltou atrás. Tá? E aí você fica pensando, peraí, né? Há uma contradição na Bíblia? Eu digo que não. Alguns vão achar que sim, né? Outros vão quebrar a verdade para um lado, para dizer que hoje a igreja é o Israel de Deus e Israel foi desprezado. Outros vão dizer que com clareza a Bíblia diz que Israel não foi rejeitado, tá? Não perdeu a sua vocação, o seu dom de ser o povo escolhido. Então a igreja não seria o Israel de Deus. E eu entendo que toda a verdade complexa, eu sou professor de argumentação, então eu analiso essas coisas no dia a dia em sala de aula. Toda a verdade complexa, ela pode ser harmonizada mediante um raciocínio dialético. Então, o raciocínio dialético ele vai fundir tendências que aparentemente são contraditórias e vai dar uma verdade final que não é nenhum nem outro, não é nem a tese nem a antítese, é a síntese dessas duas ideias. Eu entendo pelos versículos que a gente leu aqui que Deus ele mantém um povo em termos genéticos, que é o povo de Israel, ou se você preferir o povo judeu, até porque é difícil definir quais são aí as tribos, né? São um trabalho genético que está sendo feito aí em Israel, tá? Ao redor do mundo todo. Há como pegar o seu primeiro ascendente, né, pela genética, e saber de que povo você é ou quais povos correm lá no seu sangue. Isso é bem interessante, tá? Eu creio que, biologicamente falando, Deus tem um povo, ponto. Segundo, Deus ainda protege o seu povo, acredito piamente nisso, que Deus protege Israel, Deus guarda Israel e abençoa aqueles que abençoam Israel. Também não tenho dúvidas quanto a isso. As nações que foram antissemitas sofreram depois, mais tarde, muito com isso, ao passo que as nações que receberam Israel, que trataram bem os israelitas, foram muito abençoadas por conta dessa hospitalidade ao povo de Deus. O que acontece? Verdades aparentemente opostas, contraditórias, excludentes, às vezes não são excludentes quando você analisa essas verdades em níveis diferentes. Então vamos pensar em níveis diferentes. Em nível espiritual, de fato, quem é povo de Deus é quem recebeu o Messias, que já veio e não foi recebido pela maior parte do seu povo. Jesus Cristo,
ou se preferir em hebraico, Yeshua HaMashiach. Esse, de fato, é o povo que tem a filiação espiritual de Deus, muito embora Deus ainda tenha um cuidado com Israel, tanto com aqueles que não têm propriamente, não estão voltados para Ele, mas tem um cuidado para que eles, de alguma maneira, ainda se mantenham como povo santo e, de alguma maneira, ainda tenham a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Tá? Agora, eu quero fechar esse vídeo, que eu sempre tento fazer um vídeo pequeno, mas eu acho que, por mais que eu tenha feito um negócio desse tamaninho, a gente sempre tentando aprofundar, demora um pouquinho no vídeo. Eu quero fazer 4 apelos a você, tá? A respeito do que a gente acabou de ouvir. Primeiro apelo, a gente não precisa hoje judaizar a igreja para seguir a palavra de Deus. A igreja está passando por um processo assim de falta de identidade, as pessoas muito perdidas. Normalmente as pessoas que vão para a judaização da igreja são pessoas que têm um interesse financeiro nessa judaização, por conta de todos os versículos do Antigo Testamento que falam sobre dinheiro. E aí a igreja pega shofar e pega para seguir as festas de Israel, e aí vai tentar guardar a comida kasher, e vai tentar guardar o Shabat. E eu não sou contra que na igreja se divulgue a cultura judaica, eu não sou contra que uma igreja tenha, por exemplo, uma celebração de Pessah, ou de Shavuot, ou de qualquer festa judaica, no sentido da cultura judaica, e não propriamente no sentido de judaizar a igreja e falar assim, agora você tem que seguir as festas, né? E a comida e toda a tradição judaica. Tá? São 2 coisas bem diferentes. Instruir as pessoas é diferente de colocar sobre elas um peso e mais coisa que para a gente, na graça, não é mais obrigatória. Então a gente não precisa judaizar a igreja. No entanto, eu entendo que a gente precisa fazer um retorno às raízes judaicas do cristianismo. Eu não vou dizer que o cristianismo é uma religião somente judaica, porque ela se tornou uma religião do mundo inteiro. Se a gente for olhar a ideia de Paulo dentro da Nova Aliança, sem Paulo, né, a pessoa que Deus usou para isso, toda a ideia de religião ainda, você imagina, né, judaica, como eles eram nazarenos, seria muito pequenininha. Se Paulo não tivesse um diálogo com a filosofia grega, se Paulo não adaptasse os conceitos para a filosofia grega para dialogar com os gregos e ganhar os gregos para o Evangelho. Tá? Então, a gente precisa entender uma coisa, o Evangelho, né, ele não pode ser judaizado, tá? Porque a gente corre o risco de voltar para a lei, mas existe uma preocupação que não está na igreja evangélica, que para mim é uma preocupação muito grande, de não helenizar o Evangelho, porque o Evangelho ganhou muito das características gregas e perdeu características javistas e eloístas, que são características de uma busca mais intensa por Deus e não tanto um apelo assim à razão. Ter o equilíbrio da razão e da emoção é muito difícil, normalmente as pessoas rejeitam esse equilíbrio, não entram naquela exortação, não compreendem a exortação de Jesus em Mateus 22, 29, errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Tá? Então a gente não foi chamado para abrir mão ou das Escrituras ou abrir mão do poder de Deus, e a gente foi chamado para dar razão da esperança que é em nós, apologia. Tá? Então seria o raciocínio em torno da palavra de Deus, para entender essa palavra a fundo, com profundidade teológica e filosófica, e comunicar isso na linguagem do povo de hoje em dia, numa adaptação cultural àquilo que está acontecendo na nossa realidade. A Bíblia não muda, mas a teologia muda a todo momento, porque ela acompanha a sua época, porque ela é a interpretação do texto bíblico para os dias de hoje. Então, primeiro apelo, não judaizar a igreja. Segundo, o retorno às raízes judaicas, ou seja, não helenizar a igreja. Também é muito mais difícil perceber isso, porque a gente está inserido num ambiente, entre aspas, helênico, racional, racionalista. E a religião cristã não é racionalista, também não é irracionalista, o que para muita gente é difícil de entender. A gente tem a razão como auxiliar da nossa fé. De maneira que, se a gente for pegar na definição do livro Iniciação à Teologia, teologia é a fé em busca de explicação. Seria uma definição excelente, porque não é uma definição de teologia que conflita com a minha fé. Pelo contrário, é a minha razão trabalhando, não aposentando o cérebro, não matando o cérebro, tá? Mas mantendo o cérebro vivo dentro daquilo que é possível raciocinar dentro da palavra de Deus, não deixar de ser um ser pensante, como a gente é.
mas feito o movimento da fé, como falou Soren Kierkegaard, seria você sacrificar a razão pela fé e ganhá-la de volta. Tá? Soren Kierkegaard faz uma metáfora muito interessante no caso do Akedah, quando Abraão tem que oferecer Isaac, ofereceu o primogênito, né? No caso porque era filho da sua esposa, não da sua concubina, ofereceu o primogênito a acabar com toda a felicidade de Abraão. Né? Aristóteles já dizia que a felicidade do homem era ter uma vida espiritual, no sentido de razão, né? De seguir a razão. Soren Kierkegaard, ele tem um olhar filosófico sobre o caso do Akedah, ele vai dizer que a gente passa por um duplo movimento da fé, que é o sacrifício da razão para Deus, ou seja, eu acredito, não importa o que venha, eu acredito, e a razão é devolvida para a gente, porque na prática, Abraão se dispôs a fazer o sacrifício, mas não fez, porque Deus o impediu de fazer isso. Então, o cristão de fato, ele não é aquele que abandona a razão e se torna irracional, embora isso seja um fenômeno muito comum, especialmente em povos que não têm muito estudo, como o povo brasileiro, e também não é aquele que simplesmente segue o estudo, como se o estudo fosse a fé. Então, eu não tenho um cristianismo científico, como algumas pessoas se perderam estudando teologia, e eu, de repente, se eu topar com alguma coisa que eu acho que é uma inverdade dentro do meu estudo teológico, eu não vou perder a minha fé, porque a minha fé está entregue nas mãos dele, especialmente a minha razão, melhor falando, está entregue nas mãos dele, e isso não vai mudar. É aquele tipo de comportamento você pode provar para mim que a Bíblia está errada, que eu continuo acreditando nela. Para quem vê de fora, isso é o mais absoluto irracionalismo. Para quem está de fato convertido, está inclusive com a razão convertida, isso faz todo sentido. Durante muito tempo, por exemplo, se disse que a Síria era uma lenda. Então você tem aí 19 séculos, né? A Síria é uma lenda. No século XIX ela foi encontrada. Tá? Você tem teorias, né, como a teoria da evolução, que vai dizer que a Bíblia é falsa, e a gente tem toda uma argumentação, isso não terminou até hoje, esse debate, tá? Então, mas é um tipo de entendimento que é o sacrifício de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que sacrifício é esse? Você pode me jogar no fogo, né? Porque Deus vai me salvar. Mas se Deus não me salvar, não importa, eu vou morrer no fogo, tá? E eu acredito nele. Isso, para quem não é cristão, é dificílimo de entender, mas seria aquilo que Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido. Tá? Agora, pensando em não judaizar a igreja e nem helenizar a igreja, eu queria falar sobre um conceito que eu acho muito interessante, o filosemitismo. A gente conhece o antissemitismo, e eu entendo que sim, houve durante a história da igreja, e não só da igreja, porque outras pessoas também foram muito radicais no seu tratamento com Israel, muito antissemitas, mas existe um conceito que precisa ser divulgado. Eu vejo esse conceito aparecendo agora na internet, que é do amor ao povo judeu, muito divulgado hoje pelo Moré Ventura, que é um rabino, tá? Para quem eu mando um forte abraço. Tá? O Moré Ventura, ele fala de judaísmo de maneira muito descontraída, muito legal, muito aberto. Por incrível que pareça, né? Falando de amor, falando de judaísmo, falando de Bíblia, falando de Deus, ele toda hora é atacado por um monte de crente que só tem picuinha, né? Fica lá dizendo, tentando brigar com ele pela internet, enquanto na verdade ele está falando de amor, está falando de Deus, está falando da Bíblia, está falando da Torá e está incluindo a tradição judaica nisso. Tá? A gente precisa entender que esse conceito precisa ser propagado. A questão do filosemitismo e do antissemitismo, a gente não pode cair nem para o ódio aos judeus, porque eles mataram Cristo, vamos matar eles também, isso é um absurdo, tá? E a gente não pode cair para uma supervalorização dos judeus, como se ser judeu fosse algo melhor do que ser qualquer outro povo, como brasileiro, como alemão, e isso não faz o mínimo sentido. Tá? Então a gente vê, na época do nazismo, foi feito um estudo genético que diria que os judeus seriam uma das raças mais inferiores da Terra. Isso é um absurdo, tá? Total absurdo. E esse antissemitismo demora para sair, está na minha página, que vocês estão vendo aqui agora. Vocês podem procurar depois o Lego, campo de concentração. Quando a gente acha que o antissemitismo acabou, aparece sempre um perdido desses aí que ainda quer perseguir o povo judeu. Tá? A gente dentro da igreja corre esse risco de falar, caramba, ele é judeu, então a palavra dele tem mais crédito. Isso não faz sentido. Tá? Engraçado, né? Eu não fico discutindo essas coisas com ninguém,
mas as pessoas me vêm falando texto hebraico, texto grego, aí de vez em quando surge uma pergunta: você é judeu? Você é grego? Né? E aí eu falo para as pessoas: olha, eu na verdade sou uma mistura acho que do mundo todo, porque eu tenho na minha ascendência, né, negro, indígena, eu tenho holandês, eu tenho judeu, grego. Eu lembro por parte de mãe que a minha bisavó tinha o sobrenome Belisário. Belisário é italiano, mas a origem desse nome é grego, então, né, eu tenho uma ascendência grega, embora não seja nacional da Grécia. E o meu sobrenome dos Santos, descobri que é a fusão de Santos mais Santos, ou seja, famílias de judeus, que quando se juntaram, mudaram o nome para dos Santos, entendeu? Ou seja, né, tem aí também a ascendência judaica. Mas isso não me faz melhor que ninguém. Tá legal? Isso, na verdade, nunca foi o foco da palavra de Deus. Porque eu vou bater no peito agora e falar: a minha palavra tem mais autoridade porque eu sou grego, porque eu sou judeu. Isso é uma grande bobagem. Tá legal? Assim como tenho ascendência, né, pelo que eu pesquisei, judaica e grega, também tenho ascendência africana, tá? E vou me orgulhar da mesma maneira, tudo bem? Tenho ascendência indígena também e vou me orgulhar da mesma maneira. O que Deus fez não foi escolher um povo melhor do que os outros povos. O que Deus fez foi escolher um povo para que esse povo fosse o veículo da sua mensagem para todos os povos. O que a gente precisa ter? Filosemitismo, amor por esse povo. Mas eles rejeitaram Jesus. Eu não sou eu que vou resolver isso. Tá? Isso é o Espírito Santo que vai resolver. A questão é, eu tenho que ter um mínimo de carinho pelo povo que me levou para onde eu estou. Um mínimo de carinho. Tá? Ao contrário disso, muita gente cospe no prato que comeu, tá? E considera o judeu como, né, um ser menor. Mas eu queria tranquilizar os judeus e dizer que nas igrejas evangélicas o que mais predomina, né, isso assim, predominância de 99,9%, é o filosemitismo, o que eu acho que pode abrir diálogos interreligiosos. Tá? Isso eu acho bem interessante. Tá? Se vocês soubessem, vocês judeus, o quanto vocês são amados pelos evangélicos, vocês se sentiriam mais à vontade no nosso meio. Evidentemente, tem sempre um perdido, tem sempre uma pessoa descompensada, tá? Que às vezes leva a gente a achar que todo mundo é antissemita, e não é. Assim como eu convivi com judeus, que eram péssimas pessoas, que criavam o antissemitismo no coração das pessoas, de tão mal educados, de tão ruins que eram, e convivi com outros grupos que eram tão afetuosos, tão legais, que você saía gostando de todo mundo, né? Você saía filossemita. E nisso tudo, a gente não pode cair numa espécie de mentalidade que ainda corre, de que todo judeu é babaca, de que todo judeu é rico, todo judeu é banqueiro. Isso é o mais profundo absurdo. Eu queria que você, brasileiro, pensasse assim: você brasileiro é um babaca porque o seu presidente é o Michel Temer. Você brasileiro é um babaca porque os seus políticos são corruptos. Vocês não prestam porque, olha só, né, como é que o seu país é. É uma lógica que atinge a gente. Né? O contato que eu tive com o povo judeu foi de pessoas pobres, classe média, classe alta, pessoas em níveis diferentes. Pessoas que pagavam uma escola caríssima, pessoas que tinham bolsa de 100% que não poderiam pagar. Então essa mentalidade que todo judeu é rico é uma mais alta estereotipação, e o povo judeu sofre muito do antissemitismo porque, né, eles são os donos do mundo, né, eles fazem mal para o mundo todo. A gente não pode confundir algumas famílias como Rothschild, Rockefeller, né, que tem um poder absurdo, e botar todos os judeus nesse mesmo saco. Porque se a gente for por aí, né, então todo alemão é nazista, né? Se a gente for por aí, a gente vai criar uma série de preconceitos contra diversos povos que não tem fundamento quando você tem um olhar mais maduro, né? E olha as coisas com a outra mentalidade. Isso até entre pessoas que são teoricamente muito abertas a outros povos, como eu já vi. Eu vi recentemente, comprando um livro na Cinelândia, alguém falando sobre a aldeia Maracanã, porque não, vamos lá, os índios são legais, são maneiros. Há pessoas que têm preconceito com os índios, né? Uma pena, mas esse mesmo cara está falando dos índios, né? Porque os índios são muito legais, foi o mesmo que falou, porque é judeu, é tudo escroto. Então, assim, né? Então, amor a uns e ódio a outros.
Hoje em dia está muito segmentado para a parte política. Geralmente quem é de direita é pró-Israel e quem é de esquerda tende a ser anti-Israel. A gente tem que tentar olhar as coisas mais do que só a direita e a esquerda. Isso é muito ruim. Que a gente vá nessa onda, que é uma grande manipulação que a política brasileira faz com a gente, dividir para dominar, jogar um contra o outro, tá? Porque aí as concepções se dividem e a gente não olha para quem está de fato corrompendo o nosso país. A gente não pode se pegar nessas distinções. Não existe um povo, né, que geneticamente seja ruim. Se a gente fosse pegar o brasileiro, né, o brasileiro foi formado por ex-presidiários, né, de Portugal, né, e fora outros povos que chegaram aqui, a gente tem genética para ser altamente corrupto. E aí, infelizmente, o nosso país é altamente corrupto, não perdeu essa cultura da corrupção, mas é absolutamente preconceituoso você atribuir a nossa forma de agir a um determinismo genético. O ser humano é muito mais que isso. O ser humano é, acima de tudo, aquilo que ele decide fazer com todos os impulsos que ele tem. Falei sobre a judaização das igrejas. Não vamos judaizar as igrejas, não vamos pensar no retorno às raízes judaicas, vamos pensar no filosemitismo, tá? Um amor pelo povo judeu, e sem supervalorizar e jamais caindo no antissemitismo. E para finalizar, se tem algum judeu me ouvindo aqui, eu queria falar que é absolutamente importante dizer que o Messias, o Mashiach, já veio. E o nome dele é Jesus Cristo. A gente precisa compreender que a mentalidade hoje judaica a respeito de um Messias, ela está hoje muito dividida. Alguns acham que Messias é até um código, não é literal, e quem pensa de maneira literal é burra, né? Ainda tem essas coisas também nesse meio. Mas as promessas da Bíblia sempre foram de um Messias literal, que viria, um ser humano. A questão é que o judeu vê que, caramba, né, não pode ter um Messias, né, que seja Deus, isso é idolatria. Na verdade, Deus não está limitado a nada, isso é um debate bem longo, tá? Mas se o judeu entende, segundo o pensamento teológico cabalístico do Tzimtzum, que Deus aplicou nele mesmo uma restrição para criar o universo, e que o universo só existe porque Deus aplicou restrição do exílio da sua presença, para que ele criasse um vazio, e desse vazio ele criasse alguma coisa, a gente tem que entender como está lá em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Tá? Então, Deus ele se esvaziou para assumir um corpo, e nesse corpo ele poder conversar, viver como um ser humano durante algum tempo, entregar a vida dele em sacrifício, algo que não está muito claro lá no Antigo Testamento, tá? Não em muitas passagens, que eles esperavam um poder físico sobre a terra, tá? Mas acima de tudo a gente tem que pensar que Deus tem poder, Deus não está limitado a não poder fazer alguma coisa. Isso é absolutamente absurdo. E o pensamento judeu hoje em dia, ele tem uma influência gnóstica grega, que trata a carne como uma coisa ruim. Então, esse não era originalmente o pensamento judaico. Então, foi uma tradição construída em cima de uma outra tradição, tá? Mas o pensamento original é que a carne é boa, né? A carne no sentido de corpo, né? Ela não é ruim. Ela é agravada pelo pecado, é tornada ruim por conta do pecado, mas, em essência, o corpo em si não é ruim. Tá? Então, a ideia de um Mashiach, de um Messias que vem em carne, que é exatamente aquilo que é pregado no Novo Testamento, hoje não é aceito no meio judaico por conta de uma influência gnóstica grega e não pelo pensamento judaico original. Tá? Você não pode confundir sendo judeu, que você segue uma tradição, segue na verdade várias tradições, algumas até antibíblicas, mas de um povo com mais de 5.000 anos de tradição, uma hora as próprias tradições se chocam. E aí entra uma coisa chamada senso crítico, para você ver qual delas é verdadeira, especialmente história, para saber qual delas é original, e muitos falham aí no estudo da história para saber qual delas era a primeira mentalidade, para não confundir com a mentalidade de hoje, que nem sempre corresponde à mentalidade antiga. 4 apelos, então: não judaize as igrejas, retornemos às raízes judaicas, amemos os judeus, tá? Vamos honrar o povo que trouxe a mensagem da salvação, e Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, ele é o Messias de Israel.
tá? E não, que a gente não espere outro, tá? Que queira assumir esse encargo, porque isso será absolutamente maldito. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos, tá? Espero que vocês divulguem esse vídeo. Mais uma vez, me desculpe por fazer um vídeo longo. Eu sempre tento fazer um vídeo curto, mas eu sei que eu não consigo. Mas eu acho que também não dá para a gente tratar um assunto com profundidade se a gente não fizer dessa maneira. E eu acho que a igreja está sofrendo muito com a falta de estudos que mostrem para as pessoas uma lógica na palavra de Deus, que mostrem profundidade naquilo que está sendo dito, para que aquilo faça sentido para a gente e possa edificar a nossa vida. Pessoal, um grande abraço para vocês, graça e paz para quem é de graça e paz, shalom para quem é de shalom, forte abraço para vocês, termino aqui, espero que vocês encontrem aí, divulguem esse vídeo para todos os lados, e quem quiser me encontra lá no Seminário Teológico Maranata. Ali eu sou professor de teologia e eu gostaria muito de ser teu professor, tá legal? Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.